Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje com Giancarlo de Miranda o tema O Juízo da Grande Babilônia. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Convido-os agora a curvarmos a fronte para orar. Pai Celestial, nós sabemos que a compreensão de Tua Palavra só pode ser possível através de Teu Espírito. E por isso, pedimos uma vez mais o derramamento do Teu Santo Espírito sobre nós. Estamos reunidos neste momento e vamos estudar a Tua Palavra. Por favor, nos guie em toda a verdade e nos santifique, e que esta mensagem possa penetrar em cada coração e mente que ouvi-la. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Estão prontos para estudar a Bíblia? O juízo da Grande Babilônia. Ontem nós estudamos um pouco sobre a Grande Babilônia e aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. E nós aprendemos quem representa aquela besta e nós vimos que nos últimos dias restarão 3 cabeças naquela besta, sendo elas os Estados Unidos, o papado e as nações da terra unidas. E eles irão batalhar contra o povo de Deus, os guardadores dos mandamentos. Hoje nós vamos estudar os juízos de Deus sobre a Grande Babilônia, sobre aquele grande falso sistema religioso. E quando nós falamos sobre o juízo que vai cair sobre Babilônia, estamos nos referindo principalmente das 3 últimas pragas, ok? Nós sabemos que são quantas pragas no total? São 7 pragas. Nós vamos fazer uma revisão bem rapidinha nas 4 primeiras, mas o nosso estudo principal nessa tarde vão ser as 3 últimas pragas. Ali se encontra o juízo sobre a Grande Babilônia. Primeiramente, nós estudaremos o contexto de Apocalipse 16. Depois nós vamos estudar através da tipologia bíblica e, por fim, usaremos o espírito de profecia. Se você ver aqui no slide, tem uma pergunta para nós. Quando as 7 pragas cairão? Em Apocalipse capítulo 15, no verso 8, não precisamos abrir lá, mas você vai ver que as 7 pragas elas vão cair quando a porta da graça fechar, quando ninguém mais poderá entrar no lugar santíssimo mediante a fé e os méritos de Cristo. Então as 7 pragas irão cair. Em caso exista alguma dúvida, em primeiros escritos, na página 36 a 37, encontramos as seguintes palavras: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse o quê? Terminada no santuário. Ou seja, até que a intercessão termine e o apagamento dos pecados. E então, uma vez que é terminada a obra de Cristo no santuário, viriam as 7 últimas pragas. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então fica claro que as 7 últimas pragas é durante o tempo de angústia, depois do fechamento da porta da graça, né? As 4 primeiras pragas que estão em Apocalipse 16 são essas. A primeira, chagas malignas. A segunda, o mar transforma-se em sangue. Os rios, sendo a terceira, transformam-se em sangue. E a 4ª praga, o sol abrasa os homens com fogo. Quando nós estudamos essas pragas, nós vemos que as pragas são derramadas, as 4 primeiras, sobre os ímpios, de acordo com as suas obras. De acordo com as suas, o que eu falei? Obras. Eles feriram os santos do Senhor, por isso recebem chagas malignas. Eles derramaram o sangue dos santos, por isso as águas são transformadas em sangue. Eles adoraram o Deus pagão, o Deus Sol, ao invés de adorar o Deus Criador, e agora o Sol castiga eles com a sua força.
Ok, agora nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia, vamos abrir lá. Em Apocalipse capítulo 16, para estudarmos as 3 últimas pragas que, como eu disse, são os juízos sobre a Grande Babilônia. Olha só, a irmã White diz, no Grande Conflito, na página 628 e 629, olha só essa primeira palavrinha aqui. O que ela diz aqui, ó? Estas pragas não são o quê? Universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Poucas pessoas leem essa passagem no seu contexto devido. Alguns chegam a concluir, por causa desta passagem, que todas as 7 pragas não são o quê? Universais. Mas quando você lê o contexto no Grande Conflito, você vai ver que ela menciona a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga. Depois que ela termina de mencionar a quarta praga, ela diz, essas pragas, quais pragas? As 4 primeiras pragas não são universais. E ela só menciona as 3 últimas pragas no próximo capítulo do Grande Conflito, nem mesmo neste capítulo que ela citou essas palavras. E nós vamos ver no nosso estudo de hoje que as 3 últimas pragas, na verdade, são universais. Elas vão abranger o mundo inteiro. O que nós vamos fazer agora é estudar em Apocalipse 16 as 3 últimas pragas de forma contextual. Depois nós vamos utilizar a tipologia bíblica e depois nós vamos utilizar o espírito de profecia, porque um ajuda a ampliar ou magnificar o sentido da outra passagem, ok? Então vamos começar o estudo contextual de Apocalipse 16 e agora no verso 10, ao referir-se da 5ª praga. E o 5º anjo derramou a sua taça, aonde que a taça foi derramada? Ok, sobre o trono da besta. Nós sabemos, através dessa semana e através de conhecimentos que nós temos, que essa besta se refere ao papado. Esta praga cairá sobre o trono da besta. Onde é que o trono da besta se localiza? Ok, em Roma, mais precisamente no Vaticano. Ela cai sobre a liderança da besta. Mas uma vez que essa praga cai sobre a besta, eu quero que você veja o resultado. Continuando o verso, ainda no verso 10. A sua taça cai sobre o trono da besta e o seu, qual que é a próxima palavra aí? Reino se fez tenebroso e eles mordiam suas línguas de dor e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, ou seja, a primeira praga ainda está afetando os habitantes da terra, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, quando a praga cai sobre o trono da besta, o resultado é o quê? Verso 10. Quando a praga cai sobre o trono da besta, não olhem para mim, olhem para a Bíblia, nesse momento, leiam o verso 10, o que é que acontece uma vez que a praga cai sobre o trono da besta? Ok, o seu reino se faz tenebroso, não somente o seu trono se faz tenebroso, mas todo o reino da besta entra em trevas. Não é isso que está escrito aí? A pergunta para nós seria, qual é a abrangência do reino da besta nos últimos dias? Porque todo o seu reino vai se tornar tenebroso, então qual é a abrangência? Em Apocalipse capítulo 13, venham comigo rapidamente em Apocalipse capítulo 13, e no verso 3 diz-nos qual é a abrangência do reino da besta nos últimos dias. O verso 3 está escrito, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. Uma vez que a chaga mortal foi curada, a Bíblia diz, e todo duque de Caxias maravilhou-se após a besta. É isso que está escrito aí? Duque de Caxias também, né? Mas toda a terra maravilhou-se e seguiu a besta. Olha só o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então mostra mais uma vez que o reino da besta será de forma
universal. Então, quando a praga cai sobre o trono da besta, todo o reino da besta, o mundo inteiro se torna em quê? Trevas, escuridão. Pois esse sistema e seus seguidores rejeitaram a palavra de Deus, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que é luz para os nossos pés. Eles escolheram as trevas e Deus dá trevas literais para eles. Ok, vamos prosseguir no nosso estudo. Eu quero que vocês vejam agora a sexta praga no versículo 12. Apocalipse 16, verso 12. Fiquem em mente de vocês a quinta praga. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aí está a sexta praga. Nada mais é do que ela cai sobre quem aí? Sobre o quê? O rio Eufrates. E uma vez que ela cai sobre o rio Eufrates, o que acontece? O rio Eufrates se seca. Você tem duas opções. Ou você pode interpretar essa praga de forma literal e local, ou você pode interpretá-la de forma simbólica e global. E nós temos aprendido a transferência da aliança. Já não é mais literal e local. Passa a ser o que agora? Simbólico e global. Na verdade, o próprio anjo que derrama a sexta praga sobre o rio Eufrates, ele volta para conversar com João no capítulo 17. Eu quero que vocês vejam isso, para explicar para João o significado da sexta praga. Venham comigo no capítulo 17 de Apocalipse, e nós vamos ver o versículo 1. Ele diz assim: e veio um dos 7 anjos, não diz qual aí. Eu que estou dizendo para vocês que é o sexto anjo, aquele que derramou a praga sobre o Eufrates. E eu vou mostrar como que eu sei disso. Então diz que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas... Qual é a próxima palavra? Águas. Ele vai mostrar a condenação da prostituta e ele deixa o detalhe que essa prostituta assenta-se sobre muitas águas. E aí no verso 5, ele dá o nome da grande prostituta. Leia comigo no verso 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Então qual é o nome dessa grande meretriz? Babilônia. Babilônia, de acordo com o anjo, está assentado sobre muitas o quê? Águas. Agora, nós sabemos que esta linguagem é simbólica, é de forma global, mas de onde vem essa linguagem? Ok, livro de Daniel, Jeremias, Isaías, mas vem da Babilônia literal, não é verdade? Da Babilônia local. Babilônia local e literal, no Antigo Testamento, ela se assentava sobre muitas águas, sim ou não? O que vocês acham? Assentava-se sobre muitas águas, Babilônia. E qual era o nome das muitas águas da qual a Babilônia literal e local se assentava? O rio Eufrates. Por isso que eu sei que o anjo do capítulo 17 é o mesmo anjo que derramou a praga sobre o rio Eufrates. Ele volta para João para falar sobre a praga derramada sobre o rio Eufrates, da qual a Babilônia espiritual está assentada. Visto que essa linguagem é derivada do Antigo Testamento, nós temos que estudar aquela história de Daniel, da grande Babilônia e do rio Eufrates literal e local, para nós entendermos como interpretar o Apocalipse 16 e a sexta praga, no verso 12. A Babilônia literal era uma cidade que os seus muros protegia a cidade de tal forma que seus habitantes viviam tranquilamente. Ninguém poderia invadir Babilônia. Se um exército cercasse a cidade de Babilônia, ele poderia cercá-la por 1 ano,
por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, e nada entrar e sair pelos portões de Babilônia, e ainda assim a cidade de Babilônia não seria afetada com aquele cerco. Porque o que fluía dentro de Babilônia? O rio Eufrates fluía dentro de Babilônia. O rio Eufrates dava para a Babilônia o seu sustento. O rio Eufrates dava para eles água para beber, água para higiene, água para plantar a sua comida. E desde que o rio estivesse fluindo dentro da cidade, Babilônia estava segura, habitando em segurança, estava protegida. O rio Eufrates era como se fosse o sustento, o apoio econômico da Babilônia, literal e local. Agora, isso não seria diferente para a Babilônia espiritual e global? O anjo vai dizer o significado das muitas águas da qual esta Babilônia nos últimos dias está assentada, esse rio Eufrates dos últimos dias. Veja comigo em Apocalipse 17 e no versículo 15 o que o anjo diz sobre o rio Eufrates. Apocalipse 17 e o versículo 15 está escrito: e disse-me, as águas que viste, que é o Eufrates, onde se assenta a prostituta Babilônia, são, olha a interpretação do anjo, povos e multidões e nações e línguas. Qual é o sustento da Babilônia espiritual? É um rio literal ou um rio espiritual? Simbólico, é simbólico. E qual é o seu significado? São povos, nações, multidões, tribos. São os povos da terra que estão sustentando, apoiando esse falso sistema religioso. E desde que o rio Eufrates continue fluindo, Babilônia espiritual nos últimos dias está segura e protegida. Assim como no Antigo Testamento, para destruir a Babilônia literal e local, foi necessário que o rio Eufrates fosse o quê? Desviado e secar o leito do rio para poderem marchar por dentro da cidade. E nós sabemos que isso foi feito pelos exércitos da Média e da Pérsia. Os reis do Oriente, que vieram, secaram o rio, tiraram o sustento de Babilônia, o apoio, a segurança de Babilônia, e assim eles conseguiram entrar dentro da cidade. Eles esqueceram o portão que estava no leito do rio aberto naquela noite, pois eles estavam embebedados pelo vinho de Babilônia, estavam em uma grande comemoração naquela noite. Agora, para a Babilônia espiritual nos últimos dias, escutem com cuidado, para que a Babilônia espiritual nos últimos dias caia, o que é que deve acontecer baseado na história do Antigo Testamento? O rio Eufrates tem que secar, ou seja, os povos, multidões e nações que apoiam esse falso sistema religioso têm que retirar o seu apoio. E é o que a sexta praga está dizendo. A sexta praga está dizendo, se nós lermos uma vez mais em Apocalipse 16, vamos voltar lá em Apocalipse 16, diz o seguinte: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, o sustento da Babilônia espiritual. E o que aconteceu com o apoio da Babilônia espiritual? E a sua água secou-se, ou seja, os povos da terra retiraram o seu apoio desse falso sistema, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, referindo-se à segunda vinda de Cristo com os anjos do céu, porque Cristo virá do Oriente, como disse o apóstolo Mateus. Como foi que ele falou em Mateus 24? Que Jesus virá, assim como o relâmpago sai da onde a onde? Do Oriente se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda de quem? Do Filho do Homem. Então Jesus, sendo o rei do Oriente, que virá até o Ocidente. Então, para que Jesus Cristo possa vir, as águas da Babilônia espiritual devem se secar. Alguns interpretam essa profecia por não compreender a questão da transferência da aliança literal e local
e agora é simbólico e global, eles entendem que os reis do Oriente, sendo os russos, os japoneses, os coreanos, irão tentar invadir Jerusalém, a Jerusalém literal, pois eles não entendem que o Israel dos últimos dias representa o povo de Deus, eles não entendem que é um Israel espiritual e global, eles entendem que o povo de Deus é um Israel local, literal. E os reis do Oriente virão, e eles, para invadir Jerusalém, primeiramente eles fazem o quê? Secam o rio Eufrates. Mas para mim isso não faz sentido, porque a tecnologia que nós temos hoje disponível, não é necessário secar um rio para você invadir uma nação. Então a interpretação seria simbólica e global. Muito bem. Agora eu quero que vocês vejam do verso 13 ao verso 16. Eu preciso preparar vocês antes de nós entrarmos nesses versículos. Escutem com bastante cuidado. Vocês devem ter reparado que o livro do Apocalipse não é escrito em ordem cronológica. Por exemplo, começa-se uma profecia e aí de repente abre-se um parênteses para explicar melhor a profecia. E aquele parênteses que foi aberto não necessariamente está em ordem cronológica com os eventos que foram relatados anteriormente. Deu para compreender, sim ou não? Então pega isso daí, que o livro do Apocalipse nem sempre é escrito em ordem cronológica. O que eu vou mostrar para vocês é que o verso 13 a 16 não está em ordem cronológica com o verso 12. O que aconteceu no verso 12? A sexta praga, não foi? Então o que vocês vão ver agora não vem imediatamente depois da sexta praga. Vai explicar a unificação das águas do Eufrates em apoiar Babilônia, para então você entender quem são as águas do Eufrates que foram secas, para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz no verso 13, talvez vocês vão entender melhor agora. A Bíblia diz assim, capítulo 16 e o verso 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, hoje nós já estudamos sobre isso, o dragão representando o espiritismo neste contexto, a besta representando o papado nesse contexto, e o falso profeta representando os Estados Unidos da América. Mais precisamente, o protestantismo apostatado dos Estados Unidos. Então aqui existe uma tríplice união das religiões da terra. Tem o catolicismo, tem o protestantismo e tem o espiritismo. Todos eles estão unidos, controlados por espíritos de demônios. Só um parênteses aqui. É interessante você ver que Satanás, para lutar contra Deus, ele preparou uma tríplice aliança. Vocês notaram isso? Satanás preparou o quê para lutar contra Deus? Tríplice aliança. Vocês já pararam para se perguntar o porquê que Satanás, para lutar contra Deus, prepara uma tríplice aliança? Olha só quem são essa tríplice aliança de novo. O catolicismo se julga ser a igreja mãe, a igreja chefe. O protestantismo tem chifres semelhantes ao do cordeiro, que é uma representação de Jesus Cristo, mas na verdade nega os princípios da Bíblia. O espiritismo é uma contrafação da obra do Espírito Santo. A Igreja Católica tem o papel de contrafazer a obra de Deus Pai. O protestantismo apostatado tem o papel de contrafazer a obra de Jesus. E o Espiritismo tem o papel de contrafazer a obra do Espírito Santo. Desta forma, até mesmo Satanás acredita na divindade, em um Deus triuno. E ele prepara uma tríplice aliança para lutar contra um Deus triuno. Continuando, fechando parênteses, olha o verso 14, o que acontece. Apocalipse 16, e agora no verso 14, as religiões da terra já estão unidas. Olha só o que elas fazem agora. Porque são espíritos de demônios, controlados por demônios, e fazem o que elas fazem? Prodígios. Não se espantem se vocês verem muitos milagres nas igrejas pentecostais, evangélicas, e por aí afora, no Espiritismo, Nova Era, porque diz que essas religiões farão muitos milagres, muitos prodígios.
os quais vão ao encontro de quem agora? Que as religiões da terra vão ao encontro? Dos reis da terra. Nós estudamos ontem sobre Apocalipse 17. E vocês lembram que a última cabeça era composta de 10 reis, representando as nações da terra. Então as religiões agora procuram as nações da terra, os reis da terra. É uma união da igreja com o Estado que está acontecendo de forma universal. Continuando, depois que elas procuram os reis da terra, diz assim, e de quanto do mundo agora? O que diz a Bíblia? Todo mundo para os, qual é a próxima palavra? Congregar ou unificar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que nos últimos dias, novamente, pois vimos isso ontem, haverá uma união de todas as religiões da terra com as nações da terra e o mundo inteiro estarão envolvidos nessa unificação. Agora, sabe por que foi aberto esse parênteses para mostrar essa unificação mundial? Para que você pudesse entender o que significa o rio Eufrates ser o quê? Seco, secado. Porque nós estamos o rio Eufrates significa povos, nações, multidões, mas vamos ser mais específico. Quem é essa unificação que é chamada de rio Eufrates, da qual a Babilônia está assentada? Essa unificação é mostrada nos versos 13 e no verso 14. As religiões da terra com os reis da terra e o mundo inteiro. Mas essa unificação vai na sexta praga chegar ao seu fim. Por isso que eu disse que não está em ordem cronológica. Nós vemos o rio Eufrates sendo secado, mas somente o verso 13 e 16 mostra o que aconteceria antes de chegarmos na sexta praga. Antes daquela unificação ser terminada, como ela foi composta. Ok, olha só no verso 14. Eu quero que agora nós identifiquemos, importante agora, em que período da história essa unificação universal vai acontecer. Entenderam a pergunta? Nós vamos ver em que período da Terra essa unificação universal vai acontecer. No verso 14, lá no finalzinho, diz assim, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok? Essa congregação é para que dia em específico? O grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Notaram aí? Ok? Agora nós temos que saber, baseado na Bíblia, quando será o grande dia do Senhor Todo-Poderoso? E aí nós vamos saber quando é que aquela confederação do inimigo vai ser formada. Olha só em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, e no verso 17, vai nos dar uma dica. Embora nós poderíamos ampliar esse conceito do grande dia do Senhor, mas vamos nos limitar a esse verso. Porque é vindo, que tipo de dia é vindo aí? O grande dia da sua, próxima palavra, ira. Você percebe que o grande dia do Senhor foi dito que é também o grande dia da sua ira? Perceberam aí? Vamos ver de que forma Deus manifestará a sua ira no seu grande dia. Apocalipse capítulo 15 vai nos dizer o que seria esta ira do Senhor. Apocalipse capítulo 15 e o versículo 1. Diz assim, e vi outro grande e admirável sinal nos céus, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada, o que é consumada nas 7 pragas? A ira de Deus. Ou seja, nós sabemos que as 7 pragas serão derramadas no tempo de angústia, no fechamento da porta da graça em diante. E o tempo de angústia é chamado o grande dia do Senhor. Por quê? Porque naquele dia serão derramadas as 7 últimas pragas. Então essa confederação universal acontecerá no tempo de angústia. Vocês sabem por que essa confederação universal vai acontecer no tempo de angústia? Lembrem-se, primeira praga cai sobre os ímpios. Segunda praga cai sobre os ímpios. O que os ímpios estão pensando nesse momento? O Espírito de profecia nos revela que os ímpios vão achar
que as pragas estão caindo por causa dos guardadores dos mandamentos de Deus. E quando eles percebem que as pragas estão caindo, eles agora se unem de uma maneira ainda mais ampla do que se uniram anteriormente para destruir os filhos de Deus. E é passado uma lei dominical universal durante o tempo de angústia. Isso vocês podem acompanhar no livro O Grande Conflito. Então, a razão que essa confederação existe no grande dia da ira do Senhor, o tempo que as pragas são derramadas, são justamente porque os ímpios acham que as pragas estão caindo por causa dos guardadores dos mandamentos de Deus. Eles levam a culpa durante o tempo de angústia. Só que algo surpreendente acontece. A primeira praga cai sobre os ímpios. Os líderes religiosos convencem os ímpios que nós somos culpados pelas pragas. A segunda praga cai sobre os rios, os mares. A terceira, na verdade invertendo, né? A segunda nos mares, a terceira nos rios. A quarta cai sobre o sol. E até agora os líderes religiosos estão dizendo: é por causa deles que nós estamos sofrendo. Mas na quinta praga, que caiu sobre aonde? No trono da besta. Espera aí, alguma coisa está errada. Se Deus está com os nossos líderes espirituais, por que uma praga caiu sobre o trono da besta? Estão compreendendo? E depois nós vamos ler no Grande Conflito que realmente essas coisas vêm despertar o ímpio do engano. Se Deus estivesse com eles, eles estariam protegidos. Mas existe agora trevas no trono da besta e no mundo inteiro onde abrange o reino da besta. E aí os ímpios sabem, alguma coisa está errada. E aí na sexta praga, porque eles percebem que alguma coisa está errada, o que acontece com o rio Eufrates? Se seca, eles retiram o apoio da grande Babilônia, entenderam? Por que o rio Eufrates secou-se? Respondam para mim, por que o rio Eufrates secou? O secar é tirar as multidões, mas por que o rio Eufrates secou? Por que as multidões retiraram seu poder? Porque eles viram que foram enganados. De que forma que eles viram que foram enganados? Qual foi a praga que despertou eles que estavam sendo enganados? Aquela que caiu sobre o trono da besta, a quinta praga. Por isso que logo depois, a sexta, eles retiram seu apoio, ok? Estou ajudando vocês a raciocinar porque eu podia passar direto, mas eu quero ensinar vocês a estudarem a Bíblia. Se eu não conseguir terminar o sermão, não tem problema. Contanto que vocês consigam abrir as Escrituras, orar ao Espírito de Deus e raciocinar, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Linha sobre linha é um estudo contextual das Escrituras. Um pouco aqui, um pouco ali, são textos em diferentes lugares das Escrituras. E a propósito, quando o Apocalipse diz, voltem lá ao capítulo 16, quando o Apocalipse diz, no capítulo 16 e no verso 16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse Armagedon, como nós falamos hoje de manhã com o pastor Ray DiCarlo, esse Armagedon é um Armagedon não literal e local, mas espiritual e global. É uma batalha entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Quem são os inimigos do povo de Deus? Essa confederação universal, antes de se secar na sexta praga, o secamento do rio Eufrates, composta das religiões, dos reis da terra e o mundo inteiro. Do outro lado está o povo de Deus, os guardadores dos mandamentos, que está descrito no verso 15. Olha só o que nós temos que fazer durante aquele período de batalha contra os ímpios, antes que eles tiram o apoio à grande Babilônia. O verso 15 declara: eis que venho como ladrão, bem-aventurados aquele que faz o quê? Vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. É desta forma que o povo de Deus vai lutar essa batalha. Nós não vamos lutar de forma física. A forma que nós vamos batalhar no tempo de angústia contra os inimigos do povo de Deus é vigiando, orando, certificando que não haja mancha em nosso caráter, nas nossas vestes. É uma batalha espiritual, não uma batalha física, embora os ímpios querem perseguir de forma física. Agora, no verso
14 novamente, lá no finalzinho do verso 14, notem que essa confederação universal, eles querem batalhar, lá no finalzinho do verso 14, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles querem batalhar contra Deus, vocês perceberam aí? Alguns dizem que Jesus Cristo, eu não creio dessa forma, até porque não está falando da segunda vinda de Cristo ainda, mas alguns acham que Jesus virá nas nuvens do céu e os ímpios irão batalhar contra Jesus Cristo de forma literal. Mas isso também não pode ser, porque lembra-se que quando Saulo, que depois tornou-se Paulo, encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo disse a Saulo? Saulo, por que tu me persegues? Mas digam para mim, Saulo perseguiu Jesus Cristo de forma literal? Não. Saulo perseguiu o povo de Deus. E aí Jesus disse, por que tu me persegues? Então essa batalha contra o Deus Todo-Poderoso, eles batalham contra Deus, perseguindo o povo de Deus. Olha só a sétima praga. A sétima praga está a partir do verso 17, do capítulo 16. Não tem muita informação aqui para nós interpretarmos, é uma linguagem bem clara, mas vamos ler de forma rápida. Eu quero que vocês gravem algumas coisas antes de nós fazermos a interpretação de tipologia bíblica. Diz assim, capítulo 16, verso 17, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, dizendo, está feito. Verso 18, e houve vozes, e o que mais que houve? Trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto. Lembra-se disso, que na sétima praga haverá trovões, relâmpagos e terremotos. Repitam comigo, na sétima praga haverá o quê? E grande terremoto, muito bem. E aí diz no verso 19, e a grande cidade, que é a grande Babilônia, fendeu-se em quantas partes? 3 partes. Sabe quais são essas 3 partes? O espiritismo, representado pelo dragão, o protestantismo apostatado, representado pelo falso profeta, e o catolicismo, representado pela besta, no verso 13. Continuando agora no verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Aí nós vemos o juízo da grande Babilônia. 5ª praga, 6ª praga e 7ª praga cairão sobre essa grande Babilônia espiritual e seus apoiadores. Ok, vamos continuar em nosso estudo. O que nós vamos fazer agora é um estudo de tipologia bíblica. Nós acabamos de fazer um estudo contextual. A tipologia bíblica é como se fosse um passo a mais no método de interpretar as Escrituras, ok? Nós vamos ver uma história do Antigo Testamento que, através da sua história, vai ilustrar o que vai acontecer nas 3 últimas pragas. Entenderam o que nós vamos fazer? Vamos ver uma história no Antigo Testamento que vai ilustrar, amplificar as 3 últimas pragas. Olha só o que está em Apocalipse capítulo 15. Venham comigo em Apocalipse capítulo 15, dos versos 2 e 3. Falando dos 144 mil, o povo que viverá durante o tempo de angústia, aqui eles já estão no céu seguros, mas note o que diz sobre os 144 mil. Começando no verso 2, e vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos. De quem é que eles foram vitoriosos? Da besta, E de sua imagem, do seu sinal, ou seja, falando da última geração, Porque essas coisas ainda não aconteceram, a imagem da besta, a marca da besta, e do número do seu nome, que estavam junto do mar de vidro. Verso 3. E cantavam o cântico, que cântico que os 144 mil cantavam? De Moisés. A geração que passará pelo tempo de angústia, durante as 7 últimas pragas, eles cantarão o cântico de Moisés. Isso deveria estar gritando para você assim, vem estudar o cântico de Moisés, mas você tem que estudar também os eventos que levaram Moisés a entoar o cântico. Compreenderam?
porque os 144.000 cantarão o cântico de Moisés, e os eventos que eles passaram é semelhante aos eventos que Moisés passou. Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 14, e estudar qual foi o evento que levou Moisés a entoar aquele cântico. E aí nós entenderemos o porquê os 144.000 vão cantar o cântico de Moisés. Vamos ao livro de Êxodo, no capítulo 14, e vamos começar no verso 5, ok? O verso 5 diz, você lembra da história, os israelitas estavam se retirando do Egito, o faraó se arrepende, vai atrás deles, e aí diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Verso 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Verso 9. E os egípcios, qual é a próxima palavra? Perseguiram-nos. Você consegue já ver o paralelo aí com a história dos últimos dias? Perseguição contra o povo de Deus. Continuando. No verso 13 agora. Moisés, que é um tipo de Cristo, olha só o que ele diz. Porém, disse ao povo: não temais. Essa é a promessa para aqueles que viverão nos últimos dias. Não temais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Verso 19. Bastante atenção agora no 19 ao 21, ok? E eu quero que vocês identifiquem aí a quinta praga. Vai estar bem aqui, de forma, claro, tipificada, em forma simbólica, veremos a quinta praga aqui. Diz assim: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, ia atrás deles, atrás dos israelitas. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Verso 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem, note agora, era, qual é a próxima palavra? Trevas para os egípcios. E para estes, os israelitas, clareava a noite, não se aproximou um do outro. Ou seja, quando Faraó estava perseguindo o povo de Deus com o seu exército, diz que houve trevas sobre o reino dos egípcios. Mas ao mesmo tempo que houve trevas sobre o reino dos egípcios, houve o que no acampamento de Israel? Luz. A irmã White, depois nós vamos ler, ela diz que quando a quinta praga cair, qual é a quinta praga mesmo? Trevas sobre o reino da besta. Quando a quinta praga cair, haverá escuridão na terra, mas do lado dos israelitas espirituais, os 144.000, haverá o quê? Luz que virá do trono de Deus. Por isso que diz aqui que de um lado havia trevas, mas de outro havia luz. Aqui está a quinta praga. Dê uma olhada agora ainda na história, no verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre, qual é a próxima palavra? O mar, muitas águas. Existiam muitas águas lá em Apocalipse 16, sim ou não? Qual era a praga que falava de muitas águas que foram secas? A sexta praga, quando o rio Eufrates secou-se. Vamos continuar lendo o verso 21. E o Senhor fez fazer o que com as muitas águas? Retirar o mar. O que aconteceu então com o mar aqui? Em outras palavras, o mar vermelho secou-se. Assim como o rio Eufrates lá nos últimos dias irá se secar. Aqui você está vendo qual praga agora? A sexta praga na história. Vamos continuar lendo. Diz: e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em, próxima palavra, seco, e as águas foram partidas. Essa palavra seco e a palavra partida, ambas estão em Apocalipse 16. Dá uma olhada agora o que acontece no verso 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã,
o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios. Verso 25. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios. Quem é que vai falar agora? Os egípcios, os inimigos do povo de Deus. Fujamos da face de Israel, mais precisamente o exército de Faraó aqui. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por eles, peleja contra os egípcios. Ou seja, os ímpios admitem que Deus está com Israel. Nos últimos dias, os ímpios reconhecerão que Deus está com Israel espiritual. E uma vez que os líderes e o exército que está sendo liderado por esses líderes reconhecem que Deus não está com eles, mas está com os guardadores dos mandamentos, você sabe o que acontece? Olha só o que acontece aqui na história e depois nós fazemos a aplicação para os últimos dias. Verso 27, a Bíblia diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar fez o quê? Retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Amém? Em outras palavras, meus irmãos, o rio Eufrates não vai simplesmente, nesses últimos dias, os povos, as nações e multidões retirar o seu apoio da grande Babilônia. Além dela retirar o seu apoio da grande Babilônia, quando os líderes da grande Babilônia reconhecem que Deus está com 144 mil, sabe o que o rio Eufrates, as nações, os povos e as multidões fazem com seus líderes? Elas voltam-se contra os líderes e os destroem. Assim como as águas do Mar Vermelho voltaram-se contra os egípcios. Enquanto as águas do Mar Vermelho estavam unificadas, se você preferir, ou estavam congregadas junto, o povo de Deus estava cercado, perdido, sem livramento, impossível aos olhos humanos fugir da perseguição dos egípcios, pois estavam cercados pelas muitas águas. Mas uma vez que houve trevas no campo dos egípcios e luz no campo dos israelitas, as águas se retiram, tirando o seu apoio, e aí o povo de Deus consegue escapar da perseguição. E aí os líderes reconhecem, diante das águas, que Deus está com 144 mil, e as águas destroem os seus líderes. Isso é tipologia bíblica. Você pega uma história do Antigo Testamento, estuda ela, dentro e fora, e vê como que ela se encaixa na profecia dos últimos dias. Ok, agora você deveria estar se perguntando, tudo bem, nós vimos aqui na história do Êxodo a quinta e a sexta praga, mas a pergunta seria, onde está a sétima praga nessa história? Muito bem, estamos fazendo exercício aqui. Você tem que acostumar a sua mente a fazer questionamentos quando você está estudando a palavra de Deus. Mas o fato é que a sétima praga nós não vamos encontrar no capítulo 14 de Êxodo. Nós vamos encontrar em Salmos 77, vamos abrir lá. Salmos 77 e o verso 16. Vamos começar no verso 16, está se referindo da mesma história, o êxodo dos israelitas do Egito. Diz a palavra de Deus: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Verso 18. A voz do teu, qual é a próxima palavra? Trovão, estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. E a terra se abalou e tremeu. Lembra das 3 palavras que eu pedi para vocês lembrarem concernente à sétima praga? Relâmpago, trovão e terremoto. Aí está. Durante o êxodo dos israelitas, houve relâmpago, trovão e terremoto, verso 19. O teu caminho é no mar,
e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Como é que eu sei que está falando da abertura do Mar Vermelho e aquele dia triunfante? O verso 20 diz: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de quem? De Moisés e de Arão. É claro que está se referindo à história do Êxodo. Lá naquela história, então, nós vemos a quinta, a sexta e a sétima praga tipificada, ampliando os eventos finais. O juízo sobre a grande Babilônia. Muito bem, nós já estudamos as 3 últimas pragas contextualmente, já estudamos as 3 últimas pragas com tipologia bíblica, e agora nós vamos estudar através do espírito de profecia. Você não pode deixar o espírito de profecia de lado no seu estudo bíblico. Vamos ver o que o espírito de profecia tem a dizer sobre esses juízos finais que cairá sobre Babilônia. Diz assim: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de fazer o quê? Destruí-los. Ou seja, não é mais nada que proteja o povo de Deus nos últimos dias. E as nações agora em diferentes lugares querem destruir o povo de Deus, matá-los. Continuando, isso é no tempo de angústia. Aproximando-se o tempo indicado do decreto, ou seja, haverá um dia da qual sairá um decreto de morte. Todos estão, na verdade, planejando para esse dia. Eles não vão esperar o dia chegar. Estão já planejando para que, quando o dia chegar, estão prontos para acabar com o povo de Deus. O povo conspirará para desarraigar a odiada seita, os guardadores dos mandamentos. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação, pois a vida dos santos é uma reprovação para os ímpios, nessa altura, principalmente. O povo de Deus, alguns aonde que eles estarão? Nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas. Esse é o tempo de angústia. Pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, estão se preparando para a obra de... Qual é a obra que eles querem fazer? A obra de morte. Continuando. É então, na hora de... Que hora que vai ser? Maior aperto, assim como os israelitas estavam diante do Mar Vermelho e atrás dos egípcios, era o momento de maior aperto, o povo de Deus estará nessa situação, cercada pelas muitas águas do rio Eufrates simbólico, que o Deus de Israel intervirá para, qual é a próxima palavra? Livramento de seus escolhidos. Por isso que eles cantam o cântico de Moisés, porque é um cântico de livramento. Continuando, com brados de triunfo, zombaria, imprecação. Qual é a próxima palavra? Multidões de homens maus, para por aí. Quando a Bíblia diz multidões de homens maus, qual é o símbolo profético para descrever multidões? Águas. Você, quando lê o Espírito de Profecia, você tem que identificar a linguagem profética. Ainda que ela não mencione, não assuma que ela vai mencionar, eu vou falar sobre as 3 últimas pragas. Às vezes ela não faz isso. Às vezes ela comenta e você nem se dá conta que ela está comentando, a não ser pela linguagem que você tem que discernir. Então aqui nós estamos vendo as muitas águas de homens maus. Estão prestes a, próxima palavra, rugir. Para por aí. Vamos abrir em Isaías capítulo 17. Diz que esses homens maus estão prestes a rugir. Continuando aqui em Isaías capítulo 17. E os versos 12 e 13. Olha só o que diz. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares. E do, próxima palavra,
Rugido, qual é a palavra utilizada lá no grande conflito da multidão de homens maus? Eles fazem o quê? Eles estão rugindo. E do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Quem é que ruge em linguagem profética? As muitas águas. Em linguagem literal, quem é que ruge? A multidão de homens maus. Aí está o rio Eufrates cercando o povo de Deus. Olha o verso 13. Qual é a primeira palavra do verso 13? Rugirão, quem é que vai rugir? As nações como rugem as muitas águas. Então é claro que aqui se refere a muitas águas rugindo, que são homens maus. Diz que eles estão prestes a rugir sobre a presa. Quando eis note a linguagem, denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Para por aí. Do que isso está se referindo? A praga sobre o trono da besta que afeta o reino todo da besta, que é a terra inteira. Qual praga foi essa? A quinta praga. Quando existe denso negror e trevas sobre o trono da besta e o reino da besta. Aí você está vendo, ela não disse, Apocalipse 16, verso 10, ela não chega a mencionar o versículo, mas nós temos que discernir que ela está diretamente comentando sobre a sexta praga. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Um capítulo bastante estudado na profecia, escutem com cuidado, voltem à mente de vocês. Um capítulo bastante estudado na profecia é Daniel capítulo 11, principalmente dos versos 41 a 45, ok? Muitas pessoas gostam de estudar. Aí eles vão no Espírito de Profecia para ver se o irmão White comenta sobre Daniel 11, 41 a 45, e para surpresa das pessoas, ela não diz nada que se refere a Daniel 11, 41 a 45. E as pessoas concluem, ela não tinha nada para dizer sobre o assunto, portanto o assunto não é importante. Essa é a conclusão de alguns. Só que a razão que a irmã White nunca citou Daniel 11, 41 a 45, foi porque James White, ou Tiago White, o esposo dela, teve uma discussão com Uriah Smith sobre Daniel 11, 41 a 45. E para não alimentar a discussão, ela preferiu não comentar diretamente citando os versos. Só que ela cita Daniel 12, verso 1, que vem logo depois de Daniel 11, 41 a 45. Então, se você pegar o que ela diz sobre Daniel 12, 1 e retroceder no grande conflito, você vai ver que ela tem muita coisa a dizer sobre Daniel 11, 41 a 45. Não é porque ela não citou os versinhos que ela não está comentando sobre o verso. Então, aqui ela não cita Apocalipse 16, mas ela está diretamente falando sobre Apocalipse 16 e a quinta praga. Ela continua dizendo assim: então, uma vez que houve trevas no reino da besta, o arco-íris resplandecendo com a glória do trono de Deus. Da onde é que está vindo a glória? Do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm. Dois fatores importantes aqui nessa passagem. Primeira, enquanto existe trevas no reino da besta, existe o que na companhia dos santos em oração? Luz. Lembra lá na história do Êxodo? Havia treva no lado dos egípcios, do lado dos israelitas havia luz. Ela está aqui ainda comentando da quinta praga, mas mostrando que o povo de Deus está protegido daquelas trevas. E aí ela vai falar sobre a sexta praga. Vocês notaram que ela falou ali da sexta praga? Quantos conseguiram ver a sexta praga ali? Olha só. As multidões, me dê linguagem profética para as multidões. Ok, seja ainda mais preciso, é água, sim. O rio Eufrates estavam de que forma? Iradas. Subitamente se detêm. Ok, aqui nós estamos vendo as águas do Eufrates que estavam para afogar o povo de Deus sendo detidas.
Aqui está o secamento do Eufrates, assim como as águas do Mar Vermelho se deteram e o povo de Deus passou em terra seca. Continuando. Silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando por-se ao amparo de seu fulgor insuperável. Eles perceberam que, uma vez que houve trevas em toda a terra e o povo de Deus está protegido com a glória do arco-íris que vem do trono de Deus, todo o seu sentimento de ira, perseguição, zombaria foi detido. Secou-se o rio Eufrates. Isso está no Grande Conflito, na página 635 a 636. Agora, ela vai ampliar. A irmã White, ela vai ampliar a sexta praga. E eu quero que vocês vejam isso, no Grande Conflito. Ela vai dar mais informações para enriquecer o nosso estudo. Olha o que diz. O povo vê que foi o quê? Iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Foi por causa do meu esposo, foi por causa da minha esposa, foi por causa do meu patrão. Foi por causa, olha o que diz, todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra quem? Contra os ministros. Por que será que tanto ódio contra os ministros? Pastores infiéis profetizaram que tipo de mensagem? Coisas agradáveis. É possível, porque às vezes nós vemos aqui, deve ser um pastor que não conhece as 3 mensagens angélicas, que não tem acesso ao Espírito de profecia. É verdade, muitos deles não conhecem, mas é possível conhecer as 3 mensagens angélicas da forma que nós conhecemos dentro da igreja adventista, o Espírito de profecia, ainda assim pregar coisas agradáveis ao ouvido do povo? É possível. Tem alguns que preferem pregar coisas agradáveis. É mais cômodo, não suscita oposição. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. Levaram os ouvintes a fazer o quê? Anular a lei de Deus através dos seus ensinos, esse negócio de vitória sobre o pecado, perfeição de caráter, obediência à lei de Deus. Isso daí não é verdade. Você é salvo só pela graça e Jesus completa, não tem transformação de caráter. Continuando. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de... Lembra quando os líderes egípcios reconheceram diante das águas que Deus estava com os israelitas e não com eles? Lembram disso lá na história do Êxodo? Uma vez que eles reconheceram isso, qual foi o resultado? As águas voltaram-se contra eles. Então aqui eles fazem o quê? Confessam perante as muitas águas do rio Eufrates que está transbordando sua obra de engano. As multidões, as muitas águas estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Ou seja, o Mar Vermelho voltou-se contra os egípcios e agora o rio Eufrates espiritual volta-se contra os seus líderes. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio. Como podemos escapar às pragas ou das pragas? Você acha que é importante essa pergunta, sim ou não? Vou mostrar um texto, existem muitos outros que iriam contribuir para escaparmos das pragas. Olha o que diz em 1 Escritos 71. Os que hão de receber o selo do Deus vivo, receber o quê, gente? E ser protegidos no tempo de angústia, quando as pragas caem, inclusive as 3 últimas, devem refletir de que forma? Completamente a imagem de Jesus.
perfeição de caráter. Temos que ser selados para escaparmos das 7 últimas pragas. Amém por isso? Amém. Não estamos pregando aqui para vocês nova teologia. Doutrinas que encantam seus ouvidos, satisfazem o seu pecado. Temos que obter vitória sobre o pecado, de outra forma estaremos perdidos. Mais um texto. Sendo possível, se você permitir, por isso que diz, sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Que dia é esse? O grande dia do Senhor, o grande dia da sua ira, quando derrama-se as 7 pragas. Disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho. De que forma Satanás fará isso? Embaraçá-los-á com o uso, o quê? Tesouros terrestres. Fá-los-á levar um fardo pesado, muitas horas de trabalho para o ganho do dinheiro, 10 horas, 12 horas por dia. Cansativo. Chega já quase do pôr do sol. Vai para a igreja quase desmaiando de cansaço. A fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida. Temos que comprar um iPhone novo, temos que comprar um carro novo, temos que comprar uma casa nova, temos que comprar um colchão novo, temos que comprar uma cama nova, temos que comprar mais roupas. Temos que comprar mais o quê? Tudo novo. E trabalha, e trabalha, e trabalha, e vira escravo de Satanás. E o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. O Grande Conflito, página 625. Irmãos, eu gostaria de dar um testemunho, mas de forma alguma para a minha glória, mas para a glória de Deus. Quando eu morava no Canadá, eu ganhava cerca de 6 a 8 mil dólares por mês. Eu era solteiro. Isso para um jovem solteiro de 20 anos, 21 anos, encantava os olhos. Só que a verdade é que eu não tinha tempo para Deus, para fazer o meu devocional. E se eu tivesse uma família, ainda menos tempo para eles. Trabalhava de domingo a sexta-feira, muitas horas por dia. Qual é a intenção de ter dinheiro? Ter dinheiro para um dia, se eu precisar, eu venha ter recursos. Mas aí Deus bateu no meu coração e me apresentou a verdade presente. E disse, Giancarlo, eu quero que você larga tudo. Larga o quê? Tudo. E venha estudar nos Estados Unidos em uma escola missionária para ser um evangelista. E essa escola não iria me oferecer um título que me proporcionaria, humanamente falando, segurança financeira. Então, a minha economia que eu tinha feito naquela época, eu investi para pagar essa escola que não me prometeria, humanamente falando, prosperidade material. 4 anos de escola. Você sabe por que Deus me pediu para fazer isso? Para que você pudesse ouvir a verdade presente. Amém. Não pense que foi fácil para mim e para você é difícil. Eu não estou sugerindo que todos têm que ir para o ministério de tempo integral. Mas a verdade é que o Espírito está falando aos corações, cada um de nós temos mudanças para fazer em nossa vida. Cada um de nós temos mudanças a fazer para dedicar mais tempo na obra de Deus, no evangelismo, na família, na igreja, de forma pessoal. Temos que talvez desistir de empregos para mudar para o campo. Temos que desistir do nosso apetite depravado de comer demais. Ah, mas é tudo vegano. É tudo vegano, mas cheio de químicos, cheio de óleo, cheio de açúcar. Mas vale comer as coisas do mundo. Às vezes é mais saudável do que comer as comidas dos veganos da verdade presente. Escravos do apetite. Temos que nos desfazer de muitas coisas que estão nas nossas casas. Quer seja DVDs, filmes, televisão que está lhe influenciando. Se você não sabe utilizar a internet, como passar muito tempo no Facebook,
que você possa se arrepender de desperdiçar o tempo dessa forma. Quando eu vou estudar a Bíblia com o povo de Deus, eu vejo que os adventistas não estão estudando a Bíblia. Estão fazendo o quê? Como é que vocês estão passando o tempo de vocês? Mudanças têm que ser feitas. Você sabe o que é na sua vida, não sabe? O meu apelo nesta tarde é que você permita o Espírito de Deus falar no seu coração o que precisa ser mudado na sua vida. É o seu vestuário? Você é escravo do vestuário? Como é que está o vestuário do povo de Deus? Somos um povo distinto. Quando as pessoas olham para você na rua, eles sabem que você é um adventista do sétimo dia? Verdade presente, vitória sobre o pecado. Vamos ser específico. Reforma e revivamento. Por favor, se você um dia subir para pregar no púlpito, não use essa frase mais. Se você quer pregar sobre reforma e revivamento, seja específico na sua mensagem. O que é que o povo de Deus precisa reformar? Quando eu ouço reforma e revivamento, os mais liberais dizem amém. Mas vai falar sobre a música que está sendo tocada na igreja. Que o Espírito Santo possa converter o nosso coração essa tarde e nos dar a vitória sobre o pecado. Amém? Senhor nosso Deus, nos prepare para a crise final, a batalha do Armagedon. Obrigado por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E que agora o Senhor possa mais uma vez operar o arrependimento de nossos pecados e fraquezas conhecidas. Nós também rogamos que Teu Espírito continue a revelar-nos os capítulos não conhecidos de nossas vidas, de que devemos nos arrepender, até que sejamos selados. Abençoe a todos que ouvirem esta mensagem, e que ela não seja roubada de seus corações. Repreenda o inimigo e nos dê força moral para resistirmos às más inclinações. E, por favor, nos livre de todas as coisas que por acaso possa atrapalhar nossa caminhada cristã, e nos dê sabedoria e fé para agirmos de acordo com a Tua vontade.